Olá, 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 olá! Dia 29 de março de 2017, agora são 6 horas da tarde. Tudo bem com vocês? Pois é, o mercado hoje deu uma super animada, foi bem, subiu, subiu, subiu. Vamos dar uma olhada então no Bovespa, vamos dar uma olhada na Vale, vamos dar uma olhada na Petrobras. Agora vários papéis começam a aparecer no setup, mas a gente tem que ser seletivo, vou mostrar por quê. E vou mostrar minha carteira também. E uma lição que a gente tem que aprender como trader, né? E eu não cumpri essa lição, vou mostrar para vocês uma curiosidade, ok? Vamos lá, vou começar então com o Ibovespa. O Ibovespa no diário, então, ele está subindo. Ixi, não abri meu ponto fix. Ele está subindo. Havia desenhado aqui, né, a possibilidade dele descer e depois subir. Esse era o desejo. Ou que ele rompesse para depois descer e subir para ganhar força. Quanto mais ele subir agora, melhor. Porque se ele descer, deixa eu explicar um pouco melhor aqui para não ficar confuso. Quanto maior for essa perna, maior vai ser a replicação dela para cima. Ou seja, depois que ela começar a fazer a correção dela, bater em algum suporte e começar a subir ou daqui para cá, ou daqui para cá, o tamanho dessa subida vai ser proporcional a essa primeira perna. Ok? Isso se ele não cair direto. Tá bom? Então, existe a vantagem, porque existe um ponto aqui desse canal de baixo que já foi rompido. Ele já rompeu esse canal de baixo, isso é um ótimo sinal. Agora ele pode vir, subir mais um pouquinho, uma possibilidade dele vir até os 66.200, 66.300. Depois cair, testar esses suportes que tem nas regiões, apesar que agora ele já está numa resistência, né? Então ele pode já cair aqui para depois subir, ou ele subir aqui para depois cair. Ok? Então isso a gente tem que ficar de olho. Vamos lembrar que aqui só tem uma perna. Ele não fez zigue-zague, ele tem que descer para subir. Romper um topinho e subir para deixar a gente bem animado. De certa forma, eu fico animado com o mercado pelo seguinte. Quando eu olho aqui, olhando o mercado em geral, se a gente pegar aqui, deixa eu puxar para vocês, vamos ver aqui o S&P. O S&P, será que eu consigo largar ele aqui? O S&P, ele não veio, né? Deixa eu puxar ele aqui. Esse aqui é o Ibovespa, no invest.com, tá? O S&P, ele está subindo, ok? Ele está no canal de baixa, né? Mas ele está aparentando muito aqui a ser um maço bandeira, né? Se ele romper, ele pode começar a subir aqui, né? Então, ele ainda pode subir, bater aqui nesse topo antes de cair. Ele está numa tendência de baixa no diário. No semanal ele está em subida. Aqui ele está em tendência de baixa, mas ele está nesse canalzinho que pode romper. Então isso é animador. Mas o que mais me anima é isso aqui. O EWZ que é negociado, que é o Ibovespa negociado lá fora, ele está tal qual está aqui conosco, né? Só que aqui ele teve uma diferença. Ele fez um belo triângulo. E ele rompeu esse triângulo. Isso é um sinal de alta, é um triângulo de alta. Então vamos ficar atentos, porque a gente pode realmente começar a querer fazer um zigue-zague. Não sei se até o final da semana a gente criou um topo que eu digo, ele vai subir, começa a descer, isso ele pode criar esse topo, fazer um pivô aqui no final, até sexta-feira, quem sabe, né? E na semana que vem ele faz a correção para depois subir. Então quer dizer, eu teria aí mais umas 2 semanas aí, mais ou menos, para a gente poder começar a ter aí uma reversão. Ou se ele pegar muita força e começar a subir direto também, não sabemos.
ou se azedar tudo também com alguma fala do Trump, ok? Mas tá bonito, o mercado tá bonito, não tá feio não. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhada aqui no petróleo. Lembra que o petróleo eu já tinha comentado com vocês sobre esse fundo aqui, que ele ia bater aqui, ia subir. Eu estou falando isso desde o dia 12, gente, desde o dia 12. Por isso que a Petrobras ela deu uma consolidada e depois começou a subir, ok? Mas o mercado de certa forma está bonito. Vamos dar uma olhada no dólar? Vamos ver o dólar. O dólar futuro ele ainda está aqui nessa faixa que ele está basicamente engolfado aqui, ele está consolidado nos tempos menores. No diário ele está bem enrolado aqui, mas ele ainda no semanal ainda está em tendência de baixa, está visível aqui. Ele fez esse candle de indecisão. Esse candle de indecisão ainda não foi rompido no semanal. O Ibovespa, como eu tinha comentado do candle de indecisão também que existia, ele já rompeu aqui, ele já rompeu para cima, que é um ótimo sinal, tá bom? Então, por isso que eu fico animado um pouco com o mercado. O mercado é maravilhoso, né? Ele está batendo nos pontos que a gente desenhou. Vamos dar uma olhada na minha carteira e depois a gente vai para... Ou então vamos começar com Petro e Vale primeiro. Depois a gente vai para o resto. Petro 4. Petro 4 está subindo, né? Ele está vindo aqui nessa região, ele tem um alvo aqui até mais ou menos 14,70, entre 14,60 e 14,80, ok? Esse alvo dessa subida dele. Verifiquem, isso aqui é só uma correção, ele não é tendência de alta. Aliás, vamos ver no semanal. Eu não olhei hoje no semanal, vamos ver no semanal. Esse é o semanal, desculpa. Esse é o semanal, isso aqui ainda é uma tendência de baixa, tá? Ele só está corrigindo. No diário, ele ainda precisa fazer um zigue-zague. Apesar dele ter feito uma consolidação, isso ajuda, ainda vai ter gente arriscando aqui a compra. Até no setup, acho que está dando compra, né? No setup vai dar compra, está dando compra 51. Ele pode dar compra amanhã no setup. Mas ele tem um risco aqui, né? Porque ele está em baixa no semanal, ele não está tão bonito. Ele tem uma LTB muito forte aqui nos 15, um pouco abaixo dos 15, então quer dizer, você vai fazer 3% aqui e depois ele volta a cair. Porque tem uma resistência aqui muito forte também, ó. É essa resistência que bate com a LTB ali, tá? Então tomem cuidado, tá? Apesar dele ter subido muito, ele está basicamente fazendo a perna 3, a onda 3 ele praticamente já fez a onda 3. Ele já fez a onda 3 aqui. Acabou de fazer a onda 3. Mas ele tem uma meta aqui entre 14,50 e 14,80, ok? Vamos ficar de olho aqui, porque se ele descer, fizer um zigue-zague no diário, nós vamos comprar ele, tá? Ó, ele tem uma meta aqui entre 14,50 e 14,65. E R$15 é o topo dele lá, onde ele vai bater na LTB, ok? Então não se animem tanto assim com esse papel, tá? O dinheiro é de cada um, o risco é de cada um, mas eu estou aqui para tentar avisar vocês, ajudar vocês. Pode ser até que dê dinheiro, mas é um risco. A Vale ainda está em tendência de baixa, está dentro do canal, ele vai bater aqui nessa região, que é uma região do 29,50, que é uma região de resistência, né? No semanal ele está puxando, acho que está entrando volume, né? Ainda não. No diário também não, então não está legal ainda para fazer compras. Tem que fazer zigue-zague, ok? Bom, vamos dar uma olhada na minha carteira, depois eu vou falar dos papéis para comprar. Para comprar não, para ficar de olho, né? E vou fazer alguns comentários que são pertinentes para essa época, tá? Vamos lá, o GPA3. O GPA3 continua em subida, levei o meu stop, quer dizer, stop agora só com ganho. Se eu levar stop, eu saio com 4,90 no bolso. E hoje ele estava me dando quase 7%, estava dando 7, chegou a dar 7,10%. Eu não fiz nem parcial, esse aqui eu vou sair no total, tá? Comprei pouco papel aqui. Natura, ele até começou a andar, depois ele voltou. Ele está fazendo um doji aqui de indecisão, né? Mas ele andou um pouquinho,
estava no 0 a 0, agora ele chegou a bater quase 2%. Guardar ele aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, a Kepler andou legal. Talvez vá ajustar mais um pouquinho esse stop. Está com 5%. 5%. Eletropaulo eu fiz um parcial, estou com um dinheiro no bolso. Fiz um parcial hoje de 4,46. Olha ele que legal. 4,46 no bolso. Fiz aqui. 4,46. Ele chegou a dar 6%. Tá? Já levei meu stop, já fiz parcial e ainda saio no total, mesmo que ele caia com mais de 2%, ok? Legal, né? Dinheiro no bolso. Cosan, ele está já querendo, ele está engolfado, na verdade, por esse candle grande aqui. Ele subiu, depois desceu. Eu ia até ajustar o stop, eu estou pensando em não ajustar o stop e vou esperar. Por quê? Porque eu já fiz dois parciais grandes, um de 5% e um de praticamente 10% no bolso. 9,74. Agora ele está me dando, acho que 6,5 ou 7, vamos ver. Está me dando 7,41. Então vou esperar aqui, vou deixar aqui o stop aqui em cima, porque eu já saí com 10% na mão. De 2,5. Tá bom. Tá legal. Agora eu vou mostrar para vocês, amigos, uma coisa que não se faz, o que tem que se evitar. Eu sempre falo aqui e eu cometi um pecado dos traders. Qual é esse pecado? Quando a gente planeja um trade, a gente planeja onde comprar, qual vai ser o stop e para onde ele vai estar indo, até onde ele pode ir. Aí eu posso fazer parcial, posso fazer total, mas eu tenho que ter esses 3 pontos. Entrada, stop e saída, ok? E eu tinha isso e tinha a estratégia. E eu não cumpri a estratégia. Vou mostrar para vocês. Eu não perdi, eu ganhei dinheiro, mas eu poderia ter ganho muito mais, quer ver? Olha só. E vocês acompanharam. Então, aprendam com os erros dos outros. O meu erro. Grandene. Grandene era o Morobuzu. Eu comprei o Morobuzu falando que eu ia até 22,10, que era a duplicação do Morobuzu. Sabe o que aconteceu? Eu fiz um stop. No final acabei saindo com ele todo, né? Eu saí com 1,20% de lucro. E hoje ele atingiu minha meta. Ele demorou para atingir minha meta, né? Ele demorou aqui 16 dias, mas ele fez a minha meta. E sabe quanto ele fez de meta? Acho que foi 5,70. Que era o tamanho. 5,77, 5,70. Gente, quando planejar um trade, meu stop estava aqui embaixo. E eu falei que ia fazer porque o Morobuzu, ele, na tendência como foi esse daqui, ele tem tudo para dar certo. Era só deixar o stop aqui embaixo e esperar ele bater lá em cima. Eu saí antes. Eu saí com 1,2, podia ter saído com 5,70. Então, eu deixei de ganhar 4,5%. Imagina, né? Quem coloca lá 10 mil reais, deixou de ganhar 450 reais. Quem coloca lá 20 mil reais, deixou de ganhar 900 reais e assim por diante. Então não pode... Quando se planeja, a gente tem que ir até o final com o trade, ok? Então fica o alerta aí para vocês. Eu, como todos os outros trades, a gente sempre acaba pecando, não vendo, ou acaba não observando essas coisas, mas isso é muito importante, tá? Então deixa eu falar aqui alguns papéis aqui que eu vi. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, ainda tem que ficar ligeiro, por exemplo. Vocês vão andar lá, depois eu vou lançar um outro vídeo. Eu lancei um vídeo hoje de manhã falando do que eu ia comprar. E eu comprei, tá? Então antes de passar aqui para a BBAS, deixa eu passar aqui. Eu comprei Taesa, que eu falei hoje de manhã. Eu acompanhei ela, vi que tinha a possibilidade de comprar, até que comprei pelo setup, tá? Comprei ela aqui com 22,47, chegou a bater 2,25, eu ia fazer com 2,5, não bateu 2,5 para eu fazer um parcial, porque eu vou fazer parciais agora até o Bovespa para fazer zigue-zague, tá? Então eu entrei nessa. E a outra que eu falei que ia entrar e eu não entrei, por sorte não entrei, foi a M Dias Branco. Eu não entrei e se eu tivesse entrado eu teria tomado stop de 4%, eu não entrei.
Então as coisas são assim, né? Às vezes a sorte também ajuda, né? Então eu entrei na Taesa, tá? E tem um colega aí, que eu falei também hoje de manhã, que eu podia vender a Light, e tive um colega que vendeu a Light. Sabe o que aconteceu? Ele já fez o parcial hoje mesmo de 4%, mais de 4% acho que ele fez. Olha quanto caiu, chegou a cair. Caiu 5,4%. Então hoje de manhã eu lancei um vídeo, falei que podia dar uma venda. E esse colega ele acabou entrando nessa venda e já fez um parcial de 4,5%, 4%. E o papel bateu 5,5% na queda, tá? Perdi a oportunidade. Mas vamos lá. Trade é assim. Então deixa eu falar sobre a possibilidade aqui. Eu vi o Banespa, Banco do Brasil, eu sempre falo Banespa. Ele está dentro do setup. Agora um monte de papel vai dar setup porque o Bovespa subiu, tá? E ele está dentro do setup, tem um stop aqui não curto relativamente, né? 4%, 4 e poucos por cento, aqui no fundinho até cima, 4%. E ele está dando aqui o padrão do setup, ok? Vamos ficar de olho nesse papel para amanhã, essa é uma possibilidade. Por que esse pode ser uma possibilidade? Porque ele fez um Twin Towers aqui no fundo e isso é um sinal forte de reversão de tendência, tá? Diferente do Bradesco, por exemplo. Porque o Bradesco ele subiu e ele está dando sinal também de compra, ó. Tá tudo dando sinal. Só que ele fez uma perna única aqui. Ele só subiu. Eu só fiz isso aqui. Ele vai ter que corrigir. Então quem comprar aqui, pode ser que o papel comece a descer para corrigir para depois subir. Porque ele precisa descansar. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 candles seguidos de alta. Tem que esperar ele descansar. Então, esse é um. E tem vários assim, tá? Tem que tomar cuidado porque senão pode entrar e o papel cair. Diferente que é o Banespa. Por isso que é bom dar uma estudada antes de entrar no papel. Depois eu vou fazer um estudo, uma análise um pouco melhor. O Itaú. O Itaú também está dentro do padrão, só que ele está dentro de um canal de baixa. E também, ó, são 5 candles de subida só. Então, e a correção dele aqui para ele estourar depois? Então, assim, vou separar alguns papéis. O Banco do Brasil é um forte candidato. Eu vou dar uma analisada em outros, para a gente poder ter aí um leque de 2 ou 3 papéis, para a gente diluir risco, tá? Porque se um deles der certo, ele já paga stop de 2, tá? Se for o caso. Se der 2, já sobra dinheiro no bolso, tá? Eu vou dar uma olhada e depois eu faço um vídeo separado com essas análises, tá bom? Então é isso, o vídeo ficou comprido, mas valeu a pena hoje, tá? Um grande abraço, tchau!